Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou iniciar uma playlist aqui no canal para estudar e interpretar um pouco a partir dos estudos o que transformou nós, seres vivos, por meio da relação que a gente tem, humanamente falando, com um produto que veio para nos organizar perante alguns desafios, algumas necessidades de comunicar de forma decente. Decente no sentido de ter uma matéria que cumprimenta a comunicação, né? Então, a comunicação é valiosa. Imagina você que estudou, e estudar é trabalhar, né? Estudou perante a sociedade, trabalhou perante a sociedade para converter sua energia em uma forma corriqueiramente de fala entendida. E de todas as regras, de todas as soluções da comunicação, ela é um supremo valor entre nós. Por que é um supremo valor entre nós? Porque é ela que permite nós vencermos a guerra. A comunicação, ela permite nós vencermos a guerra com nós mesmos e com toda a natureza, nos rendendo à crença da comunicação, a fé de que todos nós podemos comunicar a mesma linguagem, a linguagem da sobrevivência, da energia, de dar para poder ser tratado com respeito. E todas as espécies em vida dar. Deus vem do verbo de dar. O Deus é o que já deu em poder se transformar em vida, né? No compasso das moléculas e átomos que se encontraram e cruzaram em um organismo vivo, uma reorganização de vida perante ao trabalho do processamento orgânico das vidas, né? E eu sei que pode parecer complexo, mas se você estudou o ensino médio, você consegue ver entre átomos a união deles para instrumentar um corpo que seguia a partir do seu processo de complexos órgãos, para transformar toda a potência de átomos em um átomo que remitencia o ser, né? Ou seja, você transforma todos esses átomos, todas essas energias, essas microcélulas, em uma célula que compele a sua imagem e semelhança, a sua e a do seu parceiro, né? Então, isso é poder e é valor, né? E só que esse é um valor que é vivo, e desse valor a gente tira objetivos, a gente tira instrumentações, né? Vitórias perante a essas guerras. Então a arte de comunicar, ela é muito mais armamentística do que você compreende perante a sua valorização. Por isso eu convido você a valorizar comigo essa potência de recordar por munição de valores que se chamam moedas. Moedas são munições de valores
que retratam a descendência das espécies que valorizaram uma sociedade que transformou as atividades em valor e deu a elas o valor de comunicar trocas de valores, né? Então, isso é muito poderoso, né? Mais do que você valorizar a comunicação, é você ver, conseguir comprar, conseguir pagar o olhar do próximo, né? Então chega outra pessoa e olha por você, e você abençoa esse olhar, porque se esse olhar é verdadeiro, ele é valioso, porque ele pode salvar a sua vida, segundo a instituição orgânica que ali confere comunicação fisiológica, bioquímica e entre outras. E para você ser sensível a isso, você precisa de conhecer. Só que conhecer é reconhecer as coisas. E aí, às vezes, a gente leva muito tempo para reconhecer aquilo que a gente procura. Nós mesmos, né? Então, nós procuramos nós mesmos e nós levamos muito tempo para nos reconhecermos, né? Reconhecermos o nosso dever, né? A nossa realidade e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um processo de cognição a partir das moedas e levantando um pouco de consideração a partir do digerir das letras que representam a palavra, e essa palavra representa uma cognição por desportar de nós um som resolutivo, né? Então, a oralidade, ela vem da resolução que emana em nós. Se você fala, você emana, e essa emanação emoldura-se em sua reação. Então, a gente tem reações emolduradas por nomes, mas esses nomes, eles são mais inteligentes do que parece, porque a reunião das pessoas inteligente fica no lado da reação armamentística, né? É você já falar tanto que você já tem a pré-cognição dessa fala. A herança genética, ela parte desse trabalho, do trabalho das relações dos seres humanos com as naturezas. E uma das relações da natureza é a comunicação por cruzamento de letras, que são as palavras, né? Então vamos lá. Moedas. O marco que historifica, né, a cognição de atividade humana ter ativado e ser cumprido por essa ativação no meio de nós. Ou seja, nós temos um ser, um indivíduo vivo, né? E esse um indivíduo vivo mais relação é igual a um R. Um R. Se ele somar, se ele gastar esse R, a gente tem um R menos R. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um de novo? Não, a gente vai ter um com sombra de R. Um assombrado por R. E a gente percebeu isso, ó. Você tem um indivíduo vivo e você tem uma reação
E aí agora você tem um reagido. Ele está carregado com a reação, né? Isso daqui se tornou essa imagem. Né? Só que essa imagem, ela decai. Só que ela decai e ela decai igual o átomo. O átomo é assim, ó. Você tem 1. Se você divide por 2, você tem 0,5. E se você tem 0,5 e divide por 2, você tem 0,25. E se você dividir por 2, 2, você nunca vai chegar em 0. Você sempre vai ter resquícios. E esses resquícios a gente costuma chamar de contração. Contração alinhada à atividade disso. Ok? Então a gente tem uma coleção de contrações aliadas à atividade disso. Nós colecionamos contrações aliadas a atividades radioativas. Só que muita gente acha que radioatividade é aquela onda que mata, é aquela energia que tem que ter cuidado. De certa forma, a gente tem que ter cuidado com essa radioatividade aqui, ó, porque ela faz configuração molecular. Isso aqui, ó, é a moeda molecular de configurar. É a educação financeira molecular. Educação financeira molecular. Por quê? Ela pode acabar com a sua vida ou ela pode prolongar a sua vida. Você pode prolongar / atrasar a morte. Ou você pode acelerar a morte. Olha só que legal! Então, para amortecer, a gente criou uma educação de configuração molecular baseada nas contrações aliadas às atividades. E aí a gente gerou o tal valor das sombras. Qual que é o valor das sombras? É esse daqui, ó. Eu tenho um R, né? Agora esse R aqui, ó, essa imagem aqui veio para cá, ó. Um R menos R é um assombrado por R. Por quê? A gente tem o 1 mais o decaimento da contração ativa dada sobre a atividade. Olha que fascinante! E isso gera uma memória celular. E aí isso responde à genética e aquela relação do dom para isso, né? A pessoa tem dom para isso, ela tem genética para isso. Ela nasceu assim. Não necessariamente, né? Ela nasceu numa família que já havia... ela nasceu de uma mãe e de um pai que já havia memória celular, contração celular para desenvolver em genética uma pré-reação, uma pré-molduração de reação coligada a essa atividade. E isso, cara, a observação disso com a história, ela não era tão assim, porque eu tô falando de uma forma com elementos científicos do nosso presente, trabalhos consolidados agora. Só que esse conhecimento
não lapidado assim, foi lapidado pela moeda. A moeda, ela representa essa ação, essa unção do organismo vivo. Porque uma vez vacinado, uma vez arrancada a virgindade, uma vez caçado, uma vez experimentado a droga, você sempre vai ser assombrado por essa droga, por essa relação sexual, por essa vacina, no sentido da imunidade, por esse conhecimento, por essa relação com essa pessoa. Por exemplo, se você nasce da sua mãe pega no colo, cuida de você durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, tal, durante um tempo, e depois doa você vai ter um pouco dessa memória por causa da modulação, né? Mandulação. Então, são coisas assim que as reações do organismo, as reações das células explicam com valores. Valores do reagir das células. E aí essas células, elas são configuradas, né? Elas sobram para elas resquícios do decaimento. É igual a bateria, né? A bateria, ela nunca chega ao zero. Ela só vai chegando assim, ó, 0,0000001 e assim por diante. 0,000000001. Então isso chama resquícios do decaimento. Só que se você cria um ciclo de repetir uma ação, se você tem um ciclo, você tem positivo, negativo, por exemplo. Você tem esse ciclo aqui. Você adapta percussivamente. E aí você gera um automata de atividade configurada. Ou seja, já viu aquelas pessoas que dirigem no modo automático? Aparentemente, né? Não necessariamente é automático, mas aparentemente parecem que elas dirigem de maneira que nem pensam. Esses saltos mielínicos aqui, ó, relacionados à bainha de mielina no sentido da literatura acadêmica dos neurônios e das cognições sinápticas, representa para nós a gordura que mieliniza o processo nervoso relacionado a essa atividade. Você instala gordura na local, né? Então a gente chama de gorduras locais ou mielinas. Mielinas são quase que milhões de atividades disso, né? Se você repetiu milhões de atividades, você mielinizou esse percurso cognitivo na rede sináptica dos seus neurônios, né? E aí eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão perceber o que é um neurônio sem mielina e um neurônio com mielina. Mielina, a rede sináptica, os neurônios são componentes fundamentais do sistema nervoso. Aqui, ó, mielinas é uma substância gordurosa. Então isso aqui, ó, é quando você tem no banco do percurso nervoso, você tem milhões de a mais do que você precisa, milhões de atividades. É uma substância gordurosa que envolve e isola os axônios de muitos neurônios.
A bainha da mielina atua como um isolante elétrico. Imagina só que se a eletricidade ela está aliada ao seu dever, né? Então, o seu objetivo é gerar eletricidade para fazer uma ação. A cognição é o caminho dessa eletricidade para fazer essa ação. Por exemplo, eu vou desenhar, só que eu posso tanto fazer um risco quanto eu fazer um movimento cognitivo que a auréola que emana percurso padrão, né? Segundo a natureza, segundo a imagem que eu objetivamente me dedico a desenhar. Se eu repito muito esses movimentos coordenados, eu gero uma coordenação. Essa coordenação ela é valorosa no sentido do controle de imposição. Isso gera para nós modulações na escala de desenvolver essa manobra, essa ação, e isso para nós é configuração molecular, é instalar mielina é investir nesse raciocínio, é instalar mielina nas localizações específicas. Então, é você ser específico matematicamente falando, no sentido da deformação que se ampara pela geometrificação dos órgãos em desenvolver associação com essa radiação. Essa radiação que vem de fora para dentro e de dentro para fora. A gente está imerso em radiação. A gente também está imerso em atmosfera. Só que a gente nada contra a atmosfera fazendo vários movimentos orgânicos que transformam a atmosfera, a radiação, em condição de sobreviver, de funcionar. Então isso é muito interessante. Então o que a gente fez? A gente só explicou que tudo isso que acontece no organismo se transformou para nós no conhecimento da moeda, né? Que representa para nós a comunicação solene. Ou seja, é uma comunicação que adquire status de objetivo válido. Por quê? Porque o objetivo ele é um caminho, e esse caminho ele precisa de energia X, que é a energia modal, né? É a energia que é precisa, como a matemática. Por isso que a matemática surge para afirmar essa precisão que demonstra no organismo vivo uma adaptação genética, uma configuração molecular para repetir o caminho, caminho ao infinito, ou seja, milhões de vezes. E quando você faz isso, espreme isso, você tem uma micromola que se chama mielina. Essa micromola, ela é uma gordura uma gordura X, né? Uma gordura precisa. É uma gordura nas localizações precisas. Por quê? Porque se você tem gordura nas localizações precisas, deixa eu te mostrar uma coisa. A gente vai fazer uma matriz aqui, ó. Olha só que legal. E essa é a matriz do neurônio.
Só que se você precisa de passar daqui para cá, ó, entrada e saída. Se você precisar de preencher todos esses quadrados, você vai demorar mais tempo. Tempo de visão, de passagem, né? Aqui, ó, daqui para cá. Se você instala aqui, ó, setas, se você vem aqui e transduz o neurônio para ir assim, ó, direto, ó, você economiza o tempo, porque antes você teria que preencher todas essas áreas aqui, ó, resolver tudo isso. Mas para não resolver isso, você mieliniza. O que você faz? Você instala contra energias aqui, ó. Você vai fazendo isso daqui, ó. Você contra energia. E aí o que isso faz para você? Isso cria para você um caminho direto. Um caminho direto. Só que para você instalar essas mielinas precisas, você tem que ter um tempo de contração. E contração, meu amigo, é ferida. É ferida que dói e não se sente. Aliás, Renato Russo era um escritor de música e, mano, Renato Russo ixi, a câmera da... Então, Renato Russo, ele é um cara muito... Ele dirige muito o neurônio, ele fala muito de questões poéticas que referenciavam esse conhecimento. Se você transcrever o poema que ele usa nas suas canções, por exemplo... o amor é um fogo que arde sem se ver. O que é o fogo que arde sem se ver? É essa atividade neuronal. É quando você choca tanto, repete tanto uma ação que você fere, né? É ferida que dói e não se sente. Você fere, aí no outro dia você fere de novo. Aí quando vê, o seu organismo, ele eleva aquela área e isola ela de energia para salvar o seu músculo, né? Então o seu músculo ele passa um monte de água, mas quando passa a gordura ali, ó, um monte de substância, mas a gordura ela agarra ali, ó, porque você cria uma superfície que atrai gordura a partir dessa ferida. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E assim sucessivamente, né? Então, isso é muito legal porque a gente vê isso muito bem na visão, na audição, na gustação, na olfação e no toque, né? Então, os sentidos, eles são as ferramentas que a gente tem para valorizar. Então, sentidos são as ferramentas para investir, costurar, banhar, essa relação cerebelar, né, com a rede neural, né? Agora olha a palavra novo, né? Novo não é aonde que nasce o pintinho? Veja bem, neural.
Oral lembra oral, né? Oral é fala. Só que a gente fala batendo, a gente fala escutando, a gente tem vários tipos de falar. Fala pelos sentidos. A gente fala pelas contrações. Então, se a boca ela contrai um organismo aqui, ó, para falar, ó, né? Veja só. Então, neural. Neural é uma nova fala, é um novo tipo de falar para o organismo. Por quê? A gente vai configurando a fala para afinar a fala perante o objetivo, né? Então a gente fala aqui, ó, aí eu falando aqui, ó, contraindo meus músculos aqui da boca e do sistema respiratório, ó, e do sistema digestivo, aqui, ó, contração, descontração, ó. E aí eu vou modulando, ó, modulação, modulação. Só que eu também falo com expressões aqui, ó. Isso aqui é fala, isso aqui é fala, isso aqui é fala, isso daqui é fala. Isso daqui é fala. Então, percebe que todas as artérias, elas estão falando e, remitentemente, quando uma artéria fala, a outra não fala, ou fala diferente, ou apoia a fala, ou desapoia a fala. Então, dentro dessa mecânica de falas, a gente tem um neurônio mecanicamente sendo gasto para coordenar o objetivo de emergenciar essa fala, né? Ou seja, converter os movimentos a uma contração que é corretiva, que é objetiva para a sua oralidade. Nioral, melhoral, nioral, nova aplicação de oralidade, porque você pode estar falando assim, aí você fala assim, aí você fala assim, aí você fala assim, e nunca se sabe como o seu organismo vai precisar de falar a mesma coisa que fala e como que você vai estar para essa fala. E isso é a tal da entropia, ou seja, do desequilíbrio constante para com o equilíbrio, né? Então a gente está sempre em desequilíbrio para chegar a um equilíbrio, só que a gente preserva a configuração dos melhores equilíbrios. Por exemplo, a cadeira. A cadeira é a preservação para o nosso organismo, é a memória que a gente tem, que construímos para o melhor a melhor forma de estar em um ponto de desequilíbrio, né? Aqui, ó. Por quê? Aqui eu tenho menos desequilíbrio, ó. Porque eu estou apoiado, eu estou equilibrando a minha bunda na cadeira, sentada. Então eu estou em menos desequilíbrio. Quando eu coloco aqui, ó, eu fico com menos desequilíbrio ainda, quando eu apoio minhas costas aqui, ó. E quando eu tenho coisas para fazer, assim, ó, eu fico em menos desequilíbrio ainda. Quanto menos desequilíbrio o meu organismo tem, mais cognitivo, mais rápido é o meu temperamento intracelular. É a minha direção de contrações intracelulares. Porque existe uma escala de energia que faz as células interiores, aquelas células que estão lá formando órgãos, contraírem, né? Então, para elas contraírem ou descontraírem, quanto menos eu tenho nas minhas mãos, no meu olho, na minha boca, no meu nariz, no meu ouvido, movimento, né?
mais o interior funciona. E vice-versa. Se o interior funciona, menos eu funciono exteriormente, né? Ou seja, do exterior, da extremidade do meu organismo para o meio. E do meio para a extremidade. Né? Então, veja bem. Bom, e aí o que acontece? Como transformar esse conhecimento e pagar as pessoas por isso? Ora, nós pegamos da pedra polida o conhecimento da eletricidade, do brilho sobre a luz, né? Da força, né? Ou seja, de você ter que limar muito mais uma pedra do que uma madeira para gerar o que? A forma precisa, ou seja, a forma X. E na época, lá atrás, isso foi conhecido e começou-se então a polidar palavras que comunicam esse objetivo, né? Então a gente começa um mundo de objetos de valor, que representa o objeto sobre o objetivo de chegar a ele, que é igual a caminho. O caminho cognitivo do objetivo de chegar a esse objeto é igual a, sei lá o que, vamos pôr aqui 200 horas, né? Então 200 horas é igual a um objeto. Um objeto é igual a 200 horas. Então, se eu crio uma coisa assim, uma pedrinha, se essa pedrinha com um formato X, né, com uma cara X, né, cara X, né, cara de poder, cara de Deus, por exemplo, barra cara de respeito. Então, essa célula com cara de respeito, ela consegue, né? Se essa célula com cara de Deus ou com cara de respeito, para a nossa sociedade, comunidade, vale 100 horas, eu coloco assim, ó. Eu falo que eu falo que 2 objetos desse é igual a um objeto desse, ó. Esse é igual a esse, ó. Porque isso aqui, ó, vale agora 200 horas. Então a gente tem 2 moedas. E sabe da onde que vem moedas? Vou pegar aqui a Revolução Agrícola. Antes da Revolução Agrícola, né, das fábricas de moinhos e engenhos, você tinha, por exemplo, uma natureza e você extraía dela, e isso levava horas, meses, anos para você extrair da natureza o quê? Alimentos.
sabedorias, ocupações poderosas, né? Por exemplo, drogas, crenças, história. E aí, para você extrair isso aqui da natureza e você gerar um alimento que chega a ser um espetáculo, ou seja, funciona, cara, leva várias horas. Só que para não parar de funcionar, a gente criou um sistema de refusão, que é o mesmo que a natureza faz. A natureza, ela tem um ciclo de refusão. Então você tem uma coisa que funciona, aí ela para de funcionar. Para isso, aí começa a funcionar para outras coisas e depois ela volta a funcionar. Isso aí é o ciclo da função. Por quê? Por causa do organismo vivo e do jeito, né? A forma preenchida, o U, né? Então, quando você tem o O, você vai enchendo o O, e quando pensa que não, o O vira U, né? Depois que o O vira U, ele se esvazia e aí a gente reforma o O e o O vira o O reformado, ele começa a crescer de novo. Depois ele cresce, depois vira U. Então, então isso aqui representa a célula funcionando. Isso aqui representa o exceder da célula, ou seja, quando ela morre. E aí aqui é a volta da vida, né? É um novo jeito, né? É você reformar o objeto, você pegar tudo que restou e colocar um arco novo, né? Então, se eu tinha um O, eu usei o O muito e o O virou U, eu gastei isso daqui, né? Logo eu pego o O e coloco um outro U. E aí vamos fazendo isso aqui, ó, para vocês entenderem. Eu tenho um O novinho, né? Só que esse O menos reação é igual a isso daqui, ó. Né? Então saiu desse O, saiu isso daqui. Isso é química, né? Esse mais esse é igual a esse. Só que esse menos esse é igual a esse. Esse é esse e esse é esse, né? Então, beleza. Só que imagina na célula, meu amigo. Você tem os intemperismos químicos, fisiológicos. Então, na célula, você está sempre colocando coisa nova. Camada nova. Camada eletrônica. Por que eletrônica? Porque o elétron, ele eleva nutrientes, né? A eletricidade faz contração caminho para levar nutrientes. Ou seja, por que a eletricidade faz isso? Porque a eletricidade ela ativa o metabolismo celular. E o metabolismo celular, ele faz uma bomba sódio-potássio, que é o canal ativo da célula, e nessa bomba de sódio-potássio da célula, a célula ela suga nutrientes. É aquela mesma coisa de você pegar dentro de um veículo, né? Você tem um veículo aqui, ó. Você colocar a mangueira aqui e puxar aqui, ó. Você vem e puxa, né? Aí de repente tá saindo gasolina aqui, ó.
né? Por quê? Você puxou, você fez assim, ó. Isso é a bomba de sódio e potássio que a célula tem quando ela é eletricidade, quando ela sofre eletricidade, quando ela faz o metabolismo, né? Quando ela exerce o metabolismo, ela precisa, para se equilibrar, da bomba de sódio e potássio, que é um canal ativo, canal ativo, né? Ele não é passivo, ele não é por osmose, ele é por trabalho, metabolismo. Beleza? Só que imagina isso para 300 bilhões, trilhões de células, né? Então é muito complexo. Então veja só. O marco que histórica, rica, a cognição de atividade humana ter ativado e ser cumprido por essa ativação no meio de nós. Agora vamos para o comprido. Por que é comprido? Nós compramos a ressurreição disso. Por que nós compramos a ressurreição disso? Porque nós vimos que isso é bom. Ou que pode ser usado para o bem. Vamos, por exemplo, receitas. Vamos, por exemplo, música. Vamos, por exemplo, conhecimentos de construção, materiais de construção. Então, todas essas formas organizadas, nós vimos que era bom. Ou seja, que protegia e fazia o quê? Fazia com que prolongasse ou atrasasse a morte, né? Então, tudo que atrasa a morte, nós compramos, nós moedamos, né? Herdamos por moer. Esses. Então, isso para nós é como se fosse palavra de Deus. Ou de dar valor. Ou redar valor. Né? Beleza, não é perfeito, mas funciona, porque o organismo ele tá em guerra o tempo todo contra o bem e o mal. Então, é bom? Só que pode fazer o mal. Para não fazer o mal, eu tenho que abandonar enquanto não é mal. Então, até que seja bem, ou seja, funcione como uma palavra de Deus, uma bênção de Deus, eu uso, é bom, né? Eu uso, aí chega um momento que eu preciso de eliminar. Senão vai fazer mal para mim. Essa é a guerra. A guerra é conhecer o momento. Conheça o momento certo. Eles falam educação financeira, né, investimento e tal. Mas olha só, eu tenho uma coisa boa para te dizer. Alimenta, você fica com alimento, fica com nutriente até que seja a hora de descartar a matéria bruta.
Então, no relacionamento dos nutrientes, por exemplo, a gente come. Aí depois que a gente come, a gente tem um tempo de decaimento, de contato com a comida e apropriação dos nutrientes que são válidos para o organismo. Que o organismo vai fazer, vai chegar e vai falar assim, eu troco, eu sugo você e eu aceito os seus átomos de eletrocognição, de movimento celular, de contração celular, açúcar principalmente, né? Eu aceito, eu quebro, eu quero. Aí você vai lá e troca atividade celular para isso. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega um momento que não tem mais nada para investir e você, ó, joga fora. Isso, aquilo lá é mal. O bem e o mal, né? Só que imagine isso em uma escala muito grande, né? Então, você tem o tempo certo, porque o organismo, ele tem os limites ali, né? E isso é importante, você aprender sobre os limites. Você saber sobre essas limitações e tal. Beleza? Então, como que a gente estava falando? A gente está falando dessas moedas, né? Então, o moer, por exemplo, você colhe o alimento, e aí o alimento ele é uma matéria meio que bruta, assim, né? Aí você moe ele, o alimento, mais o moer, que é o R, né? Então você tem um alimento mais uma atividade. Vai ficar o quê? Vai ficar um alimento moído, certo? Esse alimento moído, ele pode ser contado com precisão. Essa conta com precisão vai me dizer, por exemplo, quanto que esse um alimento moído vale em peso, né? Vale em energia de consumo. E isso aqui vai ser julgado como valor. Quanto tempo para chegar nisso? Então, tudo isso aqui, ó, vai caracterizar esse alimento. Então, um R é igual a, por exemplo, farinha de mandioca. Olha só. Então, isso daqui, ó, virou farinha de mandioca. E aí, qual que é a literatura da farinha de mandioca diz para nós, ó? A gente tem uma força de reação da atenção e desescala uma energia de atenção de oca, né? Ok. Beleza? Mas o que isso equivale para nós em moedas? Moedas, então, vira o valor resultante de todas as características que imprime esse R aqui, ó, nesse 1. Então, tudo que esse R importa em resultante vira moeda. Depois de pagar os impostos, isso e daquilo. Então agora você sabe o que é uma moeda em princípio, contexto de solução, né? Então a moeda é para falar de uma forma muito fácil que dentro da organização dos processos de atividade orgânica e sobre as medidas de desorganizar o organismo para composição e colheita e harmonização de um objeto em comprimento, né? Ou seja, em resultante de valor, a gente consegue contar
quanto vale esse osso, né? Esse trabalho, essa moeda, porque a gente equipara o produto que dá vida, que é o alimento, a nutrição, a energia, com o valor de ter produzido aquilo, ou ser alguém, um amigo dessa produção, alguém que está diante dessa atividade, que sacrifica sua vida para dar às outras vidas o poder não, a oportunidade de trocar aquilo que ela faz por um pouquinho daquilo que eu faço, né? Um pouquinho dessa produção de amizade com a natureza. Então, moeda, ela tem o papel de corrigir, de alinhar, de afinar todos os indivíduos de uma comunidade para a associação cognitiva de um valor, para prestar contas com a utilização, com o consumo de algum valor, né? Então, se você merece isso, é porque você consegue prestar contas disso com essa composição, você consegue ser afinado, né? E muitas pessoas desafinam-se perante a isso e acabam sendo elevadas a um juiz maior, um juiz que toma conta desse rendimento, dessa importância, porque isso é o que há de mais importante na nossa vida, é a maior unidade de saúde, isso é que salda todas as pessoas em civilização, em sociedade, né? Porque o resto se faz falso perante a composição de momentos, né? Então, o que descomporta o momento e gera para nós um equilíbrio estável matematicamente, valorizando a mente sobre o que é sagrado, é isso, né? Não é à toa que eu não tenho quase nada, né? Brincadeiras à parte, né? Então, no próximo vídeo, a gente já vai entrar para conhecer as moedas desde as antiguidades até caminhar para moedas do dia a dia de hoje. Por que a gente tem aqui no Brasil o real? A gente vai fazer esse processo, lógico, né? Porque real, né? Eu acredito que não é sobre-humano, né? Ou seja, não está diante do ser humano entender isso. Basta que ele queira e nós queremos isso. Então vamos entender o que o dólar transporta cognitivamente com essa fermentação, com esse nome. De trabalhar a cognição paralela a isso dos homens. Então o dólar, o euro, o real, e por que cada uma vale tanto, isso, aquilo, né? A gente vai conseguir chegar lá com paciência e aos poucos, né? Isso vale a pena entender, parar um pouco na vida para entender isso. Acredito que toda a vida quer que a gente saiba disso para passar isso adiante, né? Não é à toa que a gente passa isso subjetivamente. Mas por que não criar uma realidade mais próxima desse objeto de ver assim, né? Será que é mal? Será que não estamos preparados? Será que precisamos nos preparar? E é isso que a gente está fazendo, a gente está nos preparando. Nós paramos e usamos os passados e os pré-preparos para preparar esse tipo de viés de saber. Não vou dizer que é o mais correto, mas é o que a gente está servindo aqui no canal
propondo nessa playlist, né? Eu vou ficando por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!